Sim. Sei. Problemas técnicos acontecem. Então, Mas é isso aí. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, hora que a né? gente vê. tá bom. Mas eu vou ter que me esforçar mais, então, para fazer substituição completa, para não usar a palavra-chave que deve ativar aqui a caranguejo. Isso. É. Falou a palavra proibida da... Percebi. Tava chateado por quê? Agora vai. Não, porque assim, eu não consegui pegar efetivamente essa cadeira cativa, né, de apresentação da WCCS, né? Sim, Então, assim, eu vou ter que me esforçar mais hoje para conseguir essa cadeira cativa na apresentação aqui, gente. Cara, esse vai ser o anúncio do ano, vai ser isso aí, né, cara? Novo integrante do Café Seguro. Mas, Rodrigo, cara, de novo, tá? Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. É muito bom te ter aqui, tu sabe que nós falamos isso outra vez. E que bom que está funcionando o nosso compartilhamento de ideias, quando a gente fala assim, portas abertas, é porque realmente para essas pessoas, uma pessoa especial para nós, que nem tu, é bom te ter aqui conosco, tá? E ainda mais com um assunto muito bom. Mas para além do assunto, pessoas que compartilham suas opiniões, então tu é o que a gente tem de melhor agora para ouvir sobre esse tema e para discutir um pouco. Então, Rodrigo, nós vamos te deixar aqui para tu ter o tempo à vontade. Fica à vontade aí, tá? Então, direção, Rodrigo na tela, ele toma conta, é a apresentação e vamos embora, tá? Qualquer coisa a gente entra. Fechado, gente. De novo, obrigado aí pelo convite, mas eu já vi que pelas apresentações anteriores a régua tá alta, ficou complicado para mim aqui. Conforme vai passando o tempo, as próximas palestras vai ficando assim. Vai acontecer. Valeu, Rodrigo. Boa, aproveita aí a apresentação contigo. Pessoal, aproveitem, bora. Tchau. Gente, vamos lá então falar sobre segurança em OT, né? Cybersecurity em OT, tá? Mas antes de começar, eu queria trazer para vocês aqui uns avisos legais, né? O que seria isso? Primeiramente, tudo que eu falar aqui é opinião minha, não reflete nenhuma opinião dos meus empregadores, nada nessa linha, e ao mesmo tempo também os cenários que eu estiver trazendo aqui, eles são parte de estudos pessoais e compartilhamento de informação dentro do mercado em si, com outros parceiros, com outros pares que eu tenho no mercado. Tá? Uma parte aqui também de licenciamento, caso queira utilizar a apresentação, fiquem à vontade, a única coisa que referencia o autor não pode utilizar para fins comerciais, tá? E caso altere, melhore, utilize a mesma também modo de distribuição, tá? Então é só esse cenário. Bom, mas quem sou eu rapidamente aí em 45 minutos, né, para poder falar sobre mim? Não, brincadeira, gente. Trabalho há 18 anos com tecnologia, tá? Não parece, né? Eu tenho 25 anos, então trabalho aí bem desde novo, né? E nos últimos 10 anos eu trabalho com segurança da informação. Tá? Tenho algumas certificações na área de tecnologia, também na área de segurança, e eu tenho experiência no setor de consultoria, tá? Consultoria de uma forma variada, fábrica de software e coisas do gênero, no mercado financeiro e mais recentemente na indústria também. Tá? E vamos lá, gente. Aí a pergunta é, OT, né? Primeiro vamos clarear o que é OT. OT, ele é uma palavra, né? Uma expressão do inglês chamado Operational Technology, tá? Ou traduzindo, né, ao bom e velho português aqui, tecnologia operacional, tá? Mas o que isso quer dizer, né? O que significa ter uma tecnologia operacional, né? Qual que é a diferença entre OT e TI? Aonde elas se assemelham? Aonde elas se diferenciam? Uma coisa é a mesma coisa? Não é? Então, aí a gente vai para esse cenário, tá? IT e OT. Qual que é a diferença? Tá? A gente tem aqui uma pirâmide que ela é utilizada em uma das referências quando a gente fala de automação industrial, onde a gente traz os níveis de gerenciamento dentro de uma planta fabril ou dentro do universo do universo computacional dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Tá? Então, quando a gente fala em OT, normalmente a gente está falando do universo mais físico. Tá? Então, ele é lá do camada zero, onde eu tenho um sensor, eu tenho um atuador, eu tenho um motor, eu tenho algo nessa linha, na primeira camada. Na camada zero, desculpem, né? Na primeira camada, eu tenho um PLC, um PAC, né? um equipamento, um hardware que faz comunicação, que faz interface com esse sensor. E a camada nível 2 é o que a gente chama de escada. Tá? Escadas são os sistemas supervisórios, são sistemas que monitoram todo esse aparato para baixo,
que tem alguma afeta o mundo real, tá? Então, essa é a grande palavra quando a gente fala de OT. Ela, de alguma forma, afeta, de alguma forma, ela toca, ela lê ou ela escreve, vamos dizer assim, no mundo real. Então, exemplos de cenários de OT. Quando eu tenho um parque industrial e eu tenho uma esteira, eu tenho uma caldeira, eu tenho uma prensa e, de alguma forma, eu tenho um computador que lê e altera parâmetros, esse sistema aqui é um sistema de OT. Tá? Porque, de um lado, eu tenho a caldeira, eu tenho um sensor, eu tenho um equipamento que toma decisão em cima disso e eu tenho uma máquina por trás, né, um computador, não deixa de ser um computador, que tem um software chamado supervisório, que eu tomo as ações em cima desse universo, tá? Beleza, expliquei o que é o OT. Então, o OT é o universo onde eu toco, eu interajo com o mundo físico. Mas, Endrigo, e TI, né? IT, o que é TI? Bom, do próprio nome, já traz um viés para a gente, né? É tecnologia da informação. E essa é a grande palavra, informação, tá? Então, quanto mais dados eu tenho, tá? Mais eu entro na questão da tecnologia da informação. Então, a TI, ela entra dentro desse universo aonde a gente começa a falar já de gerenciamento, quando a gente começa a falar já da parte empresarial de uma grande corporação, de uma corporação, né? Não de uma grande corporação, mas de uma corporação de uma forma geral. Então, eu tenho sistemas que fazem lançamento de nota, que fazem roteirização de pedido, que controla fluxo de caixa. Tudo isso está dentro do universo de TI, porque ele trabalha com informação, né? Ele pega dados e dos dados ele converte para informação. Então, essa é a grande situação aqui e dá para ver que eles, de alguma forma, eles se casam, tá? Bom, legal, né? Mas qual que é a diferença, né? Eu falei muito das semelhanças, mas qual que é a diferença? E eu vou trazer aqui as diferenças do aspecto de segurança, né? Para a segurança da informação, que é um ponto bem importante, né? Quando eu falo em TI, normalmente quando eu falo TI e segurança, o pessoal já lembra segurança da informação, né? Ou cybersecurity, né? Que é uma vertente dentro da segurança da informação. Mas quando eu falo em OT e eu uso a palavra segurança, as pessoas remetem já a SSMA, tá? Que seria a parte da segurança física. Porque, como eu falei, né, OT eu atuo no físico. Então, nada melhor de falar de segurança como falar de segurança física. Então, pô, você está utilizando os EPIs, seus equipamentos de proteção, você está entrando numa obra, numa área fabril, você está de capacete, você está de óculos, você está de roupas de manga comprida, né? Você está utilizando calça, sapato com bico de aço para poder se proteger em caso de alguma queda de coisas em cima do seu pé. Então, normalmente, quando a gente utiliza a palavra segurança dentro do universo de OT, a gente tem essa questão de remeterem, né? Utilizarem ela para o universo de segurança física no quesito pessoal, tá? Mas aqui eu vou trazer por aspecto de cibersegurança. Então, falando nisso, a gente deve sempre lembrar a questão da tríade, né? Que a gente já, quem está estudando segurança e já está um pouco mais para frente, já sabe que essa tríade aqui, né, cresceu, né? A gente colocou mais duas coisas, mas eu vou ficar aqui ainda sobre o aspecto da básica e boa e velha chamada CIA, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, tá? Eu estou trazendo esse cenário aqui da CIA porque é justamente em cima desse pilar, desses três pilares da segurança da informação, que tem uma grande diferença entre TI e TO. Tá? A preocupação original nesse cenário, se eu colocasse numa lista de prioridades dentro do universo de TI, eu iria falar que o primeiro ponto para quem trabalha com TI, o primeiro ponto é confidencialidade, segundo, integridade e terceiro, disponibilidade. Né? Até porque quem trabalha com segurança em TI e uma TI normalmente, eu já tenho uma área preocupada com disponibilidade. Eu tenho normalmente uma área que cuida do tal do GCN, né? Gestão de continuidade de negócio, o tal do DRP, né? Recuperação de desastre. Então, normalmente, este pilar de segurança aqui, ele é tratado por uma outra área que ela tem um viés completo voltado para o negócio.
Tá? Então, normalmente, quando a gente fala as prioridades de segurança dentro do universo de TI, a gente segue nessa sequência. Legal, Rodrigo, mas eu não estou vendo nada de diferença aqui que seria para o universo de OT. Tá? Aí a minha pergunta é, será? Né? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. OT. Tá? O primeiro ponto que a gente sempre se preocupa é disponibilidade. Tá? Por incrível que pareça, é o ponto principal quando a gente fala do universo de automação industrial, seja no aspecto de segurança ou seja no aspecto tradicional da engenharia, dos times que montam a automação em si. Por quê? Porque aqui é um sistema onde a gente normalmente traz já a visão de estar disponível em tempo real. Então, eu tenho que monitorar em tempo real a temperatura da caldeira, a pressão que está saindo, né, a pressão que tem uma tubulação. Porque qualquer margem disso, se eu ficar monitorando, vamos supor, a cada 5, 10, 15 minutos ou segundos, eu posso entrar num estado de emergência. Então, a disponibilidade do ambiente, a disponibilidade dos sensores, a disponibilidade do PLC e do SCADA é muito mais importante que qualquer outra coisa. Um segundo ponto que a gente entra é a integridade. Tá? Porque não adianta eu ter a disponibilidade, mas eu ter a informação de uma forma não íntegra. Né? Então, ao invés de eu receber a temperatura, e a temperatura, né? Tá fazendo uma brincadeira aqui, mas é um número, né? Não é uma letra. Ao invés de eu receber um número, eu recebo uma letra. Gente, beleza, eu estou com o sistema disponível, mas ele não está íntegro. Então, é uma segunda preocupação, mas a principal, né? Se a gente for falar em termos de percentual, mais de 50% o esforço é depositado e analisado no aspecto de disponibilidade e o resto então de integridade. Tá? E quando a gente fala em confidencialidade, esse aqui eu acho que é o ponto onde a gente tem o maior calcanhar de Aquiles em OT. Porque esse é o ponto onde a gente quase não tem nenhum esforço dentro do universo de OT para atuar de confidencialidade. Né? Quando eu pego uma planta, hoje em dia, quando eu pego um cenário industrial, normalmente os equipamentos têm mais de 10 anos que estão ali rodando. Né? E 10 anos para trás, pouco se falava em criptografia para esse ambiente. Então, pouco se falava em confidencialidade. De novo, a preocupação era a disponibilidade e o que sobrava de tempo desse esforço, a gente ia para cima da integridade. Tá? E já trazendo isso, né, a gente vai para aqui para as evoluções e os paradigmas, né, nesse cenário. Tá? Então, por que eu estou falando de segurança, de cybersecurity dentro do universo de automação industrial? Tá? Porque, primeiro, né, esse ambiente ele era seguro porque ele tinha uma segurança muito boa, chamada com um conceito chamado air-gapped. Né? Rodrigo, o que isso quer dizer? Eu não entendi nada. É simples. Se eu não tenho conexão nenhuma, o sistema está seguro. Porque aí, quem me garante a segurança é a segurança física. Ou seja, para você estragar, vamos usar essa palavra de uma forma mais ampla, estragar a minha planta, né? Afetar de alguma forma negativa a minha planta, a minha indústria, você tem que estar na sala de computação onde faz a programação da minha produção. Então, esse era o conceito de segurança que era utilizado em OT. Né? Se o ambiente não está conectado, eu estou muito mais seguro do que se ele estivesse conectado. Né? A única forma de afetá-lo é o que a gente já viu na história aí com Stuxnet e assim, que eu tenho que de alguma forma introduzir um vírus lá dentro, só que aí que tá, né? O atacante nunca tem um feedback em tempo real sobre isso, porque ele não tem uma conectividade, ele vai ter que de alguma forma colocar lá, tá? E para ele colocar lá, ele já tem que ter feito um investimento para entender como é que tudo funciona e aí afetar esse ambiente, tá? Dando continuidade aqui, né? Tá, André, entendi. Então, você está me dizendo que no passado a indústria em si, eu tinha essa questão de TI, estava completamente desconectada de OT, né? No aspecto de segurança, de comunicação, mas hoje em dia elas estão se fundindo. Por quê? Né? Porque, primeiro, evolução da indústria. Né? A própria indústria começou a trazer mais controles, né? Mais parte de gestão, a conectividade, a parte de aumento de produtividade, agilidade, observabilidade, né, que é uma palavra que eu estou trazendo aqui, que a gente usa muito em TI,
mas eu trago para o universo de automação, porque a questão de acompanhar também as informações dos equipamentos é importante para manutenção. Então, existe o cenário onde eu, na minha planta, estou monitorando o meu equipamento, mas também já existem cenários onde eu estou monitorando o meu equipamento e a informação está indo para o fabricante do equipamento que ele também está monitorando. E ele entra em contato comigo dizendo assim, ó, a tua manutenção preditiva, né, vai acontecer daqui a 3 meses de acordo com o uso que você está tendo desse equipamento. Tá? Alguns carros já adotam esse posicionamento também de manutenção onde ela não é exata. Tá? E aí isso algumas vezes gera preocupação. Né? Exemplo, né? Quem tem carro ou conhece um pouco, normalmente a manutenção gira em torno de 10 mil quilômetros, né? Esquecendo alguns grupos de carros que são outros números. Né? Mas algumas marcas, elas ficam lendo o teu dia a dia de condução, e se você tem uma condução mais agressiva, não vai ser 10 mil quilômetros, vai ser 5 mil, 6 mil, 7 mil. E se por um outro lado você tem uma condução mais suave, né, você vai fazer a manutenção dele 11, 12 mil. Eu estou fazendo essa analogia aqui porque no mesmo cenário que eu tenho isso para o mundo automobilístico, né, que está mais no nosso dia a dia, também tem essa questão para a fábrica. Então, se eu tenho um equipamento que é uma caldeira que é feita para aguentar 80, 100 quilos de pressão, mas o meu processo exige que ela faça a 30 quilos de pressão, pô, eu não estou exigindo tanto, então eu tenho uma utilização mais suave dela. Tá? E, obviamente, também para a parte de replanejamento. Né? Então, no passado, a gente tinha muita questão do planejamento da produção, que ela acontecia mensalmente, semanalmente, algo nessa linha. E com os adventos da questão do just in time, do que eu quero entregar mais rápido, de uma forma mais precisa em si, para eu evitar desperdício, né? Para eu evitar que eu tenha estoque, então eu consigo facilitar que o meu replanejamento da produção ocorra de uma forma diária, tá? Diária, semanal, hora, tudo depende daí da tua linha de fabricação, do teu processo, dos teus equipamentos. Então, é onde a gente acaba trazendo para esse cenário, para esse universo. Tá? E aí a gente tem aqui também outros pontos, né, que já são meio que uns paradigmas. Né? Quando eu entro no universo de TI, é comum a gente falar em atualizações frequentes. Né? Então, tem que aplicar patch, tem que corrigir sistema, tem que atualizar a versão, e aí aqui já fazendo até uma brincadeira, tem que atualizar a versão do Java, né, a versão do .NET, para não ficar só no Java. Né? Então, isso são situações que são mais frequentes dentro do universo de OT, né? de TI, desculpem. Já de OT, o paradigma aqui, ele é diferente. Né? É o famoso, se funcionar, melhor não mexer, porque o driver que está lá foi escrito fazem 10 anos. Né? O firmware que está dentro desse equipamento faz 15, né? E detalhe, né? Ele está lá há 15 anos, mas não quer dizer que fizeram uma build e colocaram ele ali no dia seguinte, passou por uma bateria de testes. Então, a parte desse cenário ela é mais complexa. Tá? Vamos lá, seguindo aqui então. E a gente tem alguns pontos de atenção nesse universo que eu gostaria aqui de trazer para vocês e frisar bem nesse aspecto da conectividade, né, entre TI e OT e trazer o mundo de OT mais conectado. Tá? Conexão, né? Essa comunicação ela é para o bem e para o mal. Tá? Ou seja, se eu sou um gerente de uma planta, se eu sou um gerente de uma indústria, né, um executivo de uma indústria, e eu quero acompanhar, independente se eu estiver nas minhas férias, se eu estiver numa outra unidade, como é que está acontecendo, isso é lindo, perfeito, maravilhoso. Eu consegui estar em qualquer unidade e acompanhar. Eu estou em São Paulo hoje, né, mas eu quero saber como é que está meu nível de produção lá na Zona Franca de Manaus. Né? Acesso aqui, o sistema, acesso a VPN. Legal, está acontecendo isso, produção. Putz, a produção está um pouco abaixo. Vou ter que pegar no pé da minha linha de produção. Ligo e passo o recado. Então, isso é excelente. De novo, lindo, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que eu tenho acessos, vocês viram que eu já utilizei aqui um termo, né? Acesso via VPN. Né? Então, eu já coloquei uma conectividade segura aqui. Mas, em alguns cenários, a gente acaba vendo
empresas onde eu não tenho esse tipo de segurança, então essa conectividade vem de uma forma para o mal, né? De uma forma onde eu, como gestor, tenho acesso, mas uma pessoa, né, um atacante também acaba tendo acesso a esse ambiente. Então, isso tem que sempre balizar e ter uma visão de risco nesse sentido de conectividade. Tá? Segundo ponto, tá? Ciclo de vida de equipamento. O ciclo de vida de equipamento de OT é muito, muito maior que um equipamento de TI. Tá? Então, a gente tem a lei de Moore dentro de TI, né, da questão de o processador vai ficando mais veloz e o tempo vai tá reduzindo, né? Agora, então os nossos hardwares estão ficando mais obsoletos mais rápidos, os softwares que a gente utiliza dentro de TI também estão ficando obsoletos mais rápido, a gente tem patch constante, a gente tem novas versões constantes, então eu vou aqui cravar uma data, gente, desculpem pela imprecisão aqui, mas eu vou dizer assim que dentro de um aspecto de TI, as coisas giram em torno de 5 anos, 5, 6 anos, tá? Quando dentro de um universo de OT, esse número é muito maior, tá? Então, um hardware de OT, ele é feito para ter funcionamento ininterrupto por 15, 20, 30 anos, tá? Pô, Rodrigo, é tudo isso, mas qual que é a diferença? Bom, primeiro que os componentes, eles são os componentes mais robustos, né? Eles são para aguentar ambientes adversos, temperatura alta, poeira, fogo, água. Então, são componentes mais robustos nesse sentido. Segundo ponto, né? Quem já teve a oportunidade de entrar no data center ou já pegou algum equipamento que iria para um data center, como uma CPU, como um próprio switch, um firewall, vai ver que normalmente ele tem muitos buracos, muitas frestas, né? Para que tenha ventilação, né? Então, e normalmente quando você liga faz muito barulho porque ele tem ventilação forçada, tá? E no equipamento de OT, em vários cenários, esse equipamento ele é até selado. Então ele não tem ventilação nenhuma, porque imagina, se eu estiver dentro de um ambiente onde eu tenho uma máquina que usa jato de areia e eu coloco um switch perto, vai ter poeira, vai ter areia nesse switch em tudo quanto é canto, né? Então ele já é feito para não ter nenhuma circulação de ar, tá? E de novo ele é feito para não ter nenhuma interrupção tão cedo, tá? Então são equipamentos feitos para um ambiente mais hostil, nesse ponto de vista de agressividade, de corrosão, de água, de temperatura, não no sentido das guerras, tá? Apesar que também pode ter, né, ser utilizado nesse mesmo viés aí, tá? A gente também um outro cenário que normalmente é a restrição orçamentária, tá? Quando eu vou falar em segurança para o ambiente de TI, a gente tem uma vertente muito forte acontecendo dos ataques, né, que aconteciam já, mas teve uma escalada muito maior agora, posterior à pandemia, né? Então, e isso acontece muito dentro do aspecto de TI. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Dentro de OT, esses ataques também começaram a aumentar, mas eu concorro também, da mesma forma que em TI eu concorro com negócio, em OT eu também concorro também com algumas coisas de negócio, né? Eu vou fazer uma aquisição de um novo software de escada, ou eu vou aumentar a capacidade produtiva da minha indústria investindo numa outra planta. Então, tenho que sempre estar fazendo essa balização financeira de investimento aqui na questão de para onde eu vou, como eu vou, o que eu faço dentro de OT, só que a restrição orçamentária dentro da indústria ela acaba sendo maior do que dentro de um escritório corporativo quando eu falo da TI tradicional. Tá? E eu queria também trazer aqui um outro ponto de atenção muito forte, na minha opinião, é o mais forte de toda ela, sem ser a parte orçamentária, sem ser a tecnológica, que é a parte de pessoas, que é a tal da síndrome de Gabriela, né? Quem não entendeu isso daqui, coloca no Google, procura a música, que é a história do eu nasci assim, eu vou ficar assim e tudo mais. Eu não lembro a letra, gente, desculpa. Mas frases que já tive alguns colegas de profissão que falaram, e eu também já presenciei em algumas outras casas, né? Fazem X anos que isso aqui funciona assim. Para que mexer agora? Né? Fazem 10 anos que eu faço esse processo assim. Para que mexer agora? Não. Que? Você vai botar um firewall aqui? Não. Você vai fazer segmentação de infraestrutura? Para quê? Não, não precisa.
Antivírus? Não, gente, não precisa. Esse ambiente aqui, ele é seguro. Mas como é que você sabe que ele é seguro? Não, porque a gente sabe. Mas se tem alguma coisa que te indique? Não, a gente sabe porque 5 anos que eu estou aqui nunca teve um incidente. Então, esse preciosismo, ele é complicado. E eu acho que dentro das dificuldades, dentro dos desafios, quando a gente fala de OT, esse é um dos maiores desafios, tá? Mas vamos lá, né? A gente estava falando também antes, né, de ter riscos, né? Bom, Endrigo, e até o próprio Marcelo trouxe um ponto da questão de risco de TI, cálculos, né, métricas e tudo mais. E um ponto que eu gostaria de frisar, que TI e OT, eles têm algumas coisas que eles podem beber da mesma fonte, né, quando a gente calcula risco, mas eu não poderia utilizar a mesma métrica, né? Porque, primeiramente, eu tenho um outro fator que dificilmente eu falo dentro de TI, que é vida. Tá? Então, o principal risco, quando eu falo dentro de cibersegurança, dentro de um cenário de OT, é risco à vida. Né? Então, é por isso que a gente pode beber da mesma fonte quando eu estou fazendo cálculo de risco para priorização de TI e OT, mas eu tenho que ter uma régua ajustada para o universo de OT. Porque em alguns cenários eu posso até falar assim, gente, é melhor para mim achar formas de compensação do que mexer nesse ambiente, tá? Porque ele apresenta um risco à vida maior. Tá? Risco ambiental, né? O Brasil é um dos países mais bem amparados legalmente quando a gente fala de risco ambiental. Tá? Então, é chato lembrar sobre isso, é triste lembrar sobre isso, mas brumadinho. Né? Então, tive riscos à vida, eu tive risco ambiental ali naquele incidente, e eu vou parar de falar por aqui porque é um assunto muito delicado, com um assunto muito tênue. Né? E aí eu entro aqui na questão também do que a gente já viu dentro do aspecto de TI, né? Confiança, receita, imagem, todas essas questões do risco que a gente já viu em TI, isso eu também tenho, mas na minha visão eu deveria colocar na primeira prioridade quando eu falo risco à vida, risco ambiental, e vem os outros riscos também aqui que a gente já conhece muito bem de TI. E eu gostaria de frisar nesse aspecto. Risco de TI não são os mesmos de OT. Eles podem beber da mesma fonte, eles podem ajudar um ou outro na questão do cálculo, mas eles não são os mesmos. Tá? E vamos lá, gente. Desafios. Né? Como eu estava falando ali anteriormente, eu tenho o desafio orçamentário. Né? Então, tenho que corrigir um PLC, eu tenho que corrigir uma planta. Né? É fácil, vamos atualizar o equipamento, vamos colocar equipamento novo. Tá, para colocar equipamento novo, a gente está falando de investimento milionário. Então, infelizmente, quando a gente está falando dentro do universo de OT, o investimento é muito maior do que TI, porque você está indo para o universo físico. Então, você tem projeto, né? E aí já entra no segundo ponto aqui, que é tempo. Tem projeto, tem tempo. E em vários cenários, o investimento que foi feito e o que você quer mexer ainda, o próprio investimento que foi feito, não deu o tal do break-even. Né? Ou seja, o que eu paguei para criar a planta, para eu criar essa minha linha de fabricação, eu ainda não paguei ela, porque ela tem que ficar X anos ininterruptas para eu falar assim, gente, a partir de agora eu cheguei no 0 a 0, a partir de agora eu começo a ter dinheiro. E aí chega alguém aqui de cibersegurança e fala assim, gente, eu preciso mexer aqui. Né? No meio desse período eu preciso mexer aqui. A gente precisa colocar uma nova situação, atualizar o firmware, colocar um software novo, trocar algo nessa linha. Tá? E o outro ponto que, na minha opinião, é muito, muito forte do desafio, na minha opinião, esse aqui é um dos maiores, é as pessoas e cultura. Mexer com cultura nesse cenário é muito forte, tá? Até porque o universo de TI e OT, apesar deles terem muita semelhança, né? Os dois utilizam computadores, os dois utilizam fibra, os dois utilizam cabo coaxial, os dois utilizam muitas coisas que se assemelham, mas na maioria das empresas são gerências, são vice-presidências, são diretorias completamente apartadas, que a única coisa que eles compartilham é a emissão da nota fiscal que vai comprar um equipamento de algum fornecedor, que é uma máquina que eu uso no corporativo, eu uso dentro também da minha sala de monitoração. Né?
Porque quando eu vou lá pro universo Fabril, são os equipamentos proprietários, são equipamentos normalmente mais sofisticados, tá? Então, e esse pessoal que trabalha em OT, eles têm uma mentalidade muito mais voltada para o aspecto da engenharia nua e crua, né? Então, pô, tem que funcionar assim, vai funcionar assim, né? Muitas das vezes você escuta, vai funcionar assim porque eu sei, a gente programou para fazer isso. Só que não contam com um cenário onde as pessoas, né, um atacante, alguém malicioso, coloca uma variável diferente do que você preparou. Então, esse é um ponto onde é um pouco mais complexo também nessa questão da cultura, e levar essa cultura para um engenheiro de automação é um pouco mais complexo também. Tá? E o último ponto aqui, né, que eu vou frisar e bater de novo, risco de TI, ele é diferente de OT. Rodrigo, mas eu tenho risco financeiro, eu tenho risco à imagem. Tem, mas em TI dificilmente você vai falar que você tem risco à vida. Se você parar um faturamento, você tem risco à vida? Você, assim, tem alguma fatalidade? Dificilmente, né? Então, esse é um cenário onde é muito diferente, mas acontece que se eu, por exemplo, der um problema em uma prensa, eu posso ter um problema com um funcionário de perder algum membro ou até, infelizmente, chegar a uma fatalidade. Então, esse é um cenário onde, assim, o risco ele é diferente. Eu posso utilizar as bases para fazer o cálculo, mas esse é o cenário aqui que eu acho que a gente consegue melhorar, tá? E aí, é isso que eu tinha para trazer para vocês, gente, era tudo isso aqui também. Meu LinkedIn aqui, meu nome, né? E de novo, refrisando aqui a parte do licenciamento que eu estou colocando, gente. Aí agora eu quero saber aqui se alguém vai ter alguma dúvida, alguma pergunta, algo nessa linha. Bora. Estou nativa, Andrew, com certeza. Aliás, o Pavanello já comentou ali, viu? O Pavanello já comentou. Para quem vive diariamente, isso é música para os ouvidos, né, o Pavanello? Se é comentar, fica à vontade de comentar, inclusive. Aliás, Andrew, além de... Quero também falar sobre a... Pedro vai ter, certo, na anotação dele vai ter coisa, mas eu quero comentar um item importante que tu trouxe, que às vezes a gente passa reto aqui, é importante, os avisos legais ali que tu trouxe da palestra. Acho que é bem importante também para todos que estão aqui participando. Perfeito. A gente está ciente de que, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um tema que é muito sério, muito importante e que exige muita responsabilidade. Então, aqui, principalmente nós da WSS, e é óbvio, com todos os profissionais que estão aqui, a gente vai ter contato com muitos conteúdos. Aliás, né, a partir do meio da tarde, principalmente com o OffJA, com o Cadu, que vão trazer práticas ali. Mas, além disso, nós temos um workshop de testes em aplicativos mobile que vão ser conduzidos também. Então, assim, muito importante frisar para quem está assistindo, é um compromisso sério com isso, então é necessário cuidar desse ponto. Obrigado pelos avisos legais, isso serve tanto para a avaliação do Endrigo quanto para todas as outras. Mas ganhei mais uma estrelinha na substituição, então, né? Assim vai que agora... cara, eu vou te dizer o seguinte... Ponto para ti, ponto para o Endrigo. Cara, é um caminho sem volta que em 2024 o cast vai ser Sierra, Endrigo... Esse ano, o cast vai ser novo. O Café Seguro inteiro vai ser repaginado. O Café Seguro vai ser só os caras. O Sierra lançou um caso ali. O caso vendedor do produto orçado em dólares que quer subir o preço, tem risco à vida dele? Tem. Resposta clara, tem. Tem, Sierra, é isso aí. Pedro, quer fazer alguma consideração antes de eu falar? Eu queria justamente fazer uma consideração sobre isso, sobre essa... O Endrigo comentou a questão do risco ser diferente ali, né? No caso do OT, ser diferente para cibersegurança normal, né? Assim, regular, vamos dizer. E aí até eu queria, não sei se é uma dúvida exatamente, mas é um comentário, assim, Endrigo, se tu quiser expandir um pouquinho nele, essa questão de, como tu comentou ali, tu usou um exemplo, até coincidentemente ou não, chegou aos meus ouvidos uma história aí sobre isso essa semana, é a questão da segurança no trabalho com a prensa, né? Ou outros tipos de maquinário fabril, assim, que pode ser usado e que podem ser automatizados, podem ter, enfim, dependendo do contexto ali, da própria produção que vai ser feita. Mas é justamente isso é nesse ponto que a gente vê a segurança da informação e a segurança em OT também se mesclando um pouco com essa questão da segurança no trabalho e tudo mais, que a gente tem que implantar certos controles ali que vão proteger não só a nossa esteira, a nossa produção, a qualidade do produto ali, evitar que o produto tenha falhas, mas também a própria pessoa que vai estar operando aquela máquina e tal.
Então, eu acho interessante trazer essa visão, assim, que às vezes a gente pensa muito como foi a imagem que tu usou ali no início da apresentação, as usinas nucleares ali, aquela coisa de tipo, não, realmente, vai um malware pode entrar aqui, superaquecer a caldeira, explodir a usina nuclear toda e fazer mas assim, uma coisa muito mais prosaica, muito mais próxima da nossa realidade é uma prensa. Aqui na região, aqui uma fábrica de calçado, uma prensa que pode causar um dano ali, tanto ao produto quanto à pessoa que vai operar ela. Então, eu acho que isso é interessante pensar, assim, é uma coisa muito mais próxima da nossa realidade. Exato, né? Então, assim, esse cenário ali de própria imagem, né, da questão nuclear, né, catástrofe, né, melhorando minha dicção aqui, né, tá vendo? Tem um ponto aqui negativo para melhorar para fazer a substituição, né? Porque Pedro a minha dicção não é lá muito boa também. Mas nesse ponto, né, a gente normalmente pensa nesses cenários das grandes catástrofes, né? Então, a questão do ataque Stuxnet, com a parte de energia nuclear, né? Guerras de Estado, algo nessa linha. Mas eu tenho pequenos ataques que podem ser executados que podem afetar o dia a dia, né? Eu não vou gerar um grande cenário de risco à vida em alguns cenários também. Exemplo, né? Vocês têm aí no Rio Grande do Sul, né, na entrada de Porto Alegre, uma fábrica de refrigerantes, né? Sim. E se eu alterar a formulação nesse cenário, eu estrago o produto, né? Eu estrago o produto. Mas dependendo como eu estragar a formulação, eu posso gerar problemas também de vida, né? Eu coloco mais sódio, eu coloco mais alguma outra coisa que tem problema de vida, tá? Então, esse é um cenário que, assim, pode ser muito sucinta a mexida, né? Aonde você fala assim, cara, não tem problema nenhum, tá tudo sendo perfeito, tô invasando, tô entregando, o caminhão tá saindo, e você vai ter problema lá na frente. Problemas que a gente teve com uma cervejaria, e não era o universo de OT, né? Mas a gente poderia ter esse cenário também, que teve com uma cervejaria nesse cenário também. Isso já aconteceu em vários segmentos da indústria alimentícia, assim, não foi só esse caso, tem alguns casos que acontecem de alteração de fórmulas e tal, e é uma questão interessante, às vezes até não precisa nem necessariamente ser como a gente pensa assim, alguém maliciosamente vai lá e alterar isso aí, pode ser um acidente, pode ser alguma outra questão nesse sentido. E que um acidente, um equipamento que tem um equipamento que tem um mau funcionamento, né? Então, a monitoração te ajuda até nesse cenário, né? Porque, de novo, eu falei, o equipamento normalmente o equipamento de OT ele é feito para durar 30 anos, né? Mas se ele é feito para durar, todos eles vão durar? Não. Não necessariamente. Não, o que eu ia comentar ali só com os comentários aqui. Eu primeiro responder a pergunta do Jefferson. Agora, meio-dia e 10, começa o workshop, né, separado lá com o pessoal do Mercado Livre, Ben-Hur, Modelagem de Ameaça, tá, Jefferson? E aí a Perla mencionou do incidente, legal, né, Perla? Essa correlação da segurança do trabalho, da vida, com segurança da informação. E acho que podemos encerrar com a seguinte pergunta do Cierra ali, Rodrigo, que tem regulamentação específica para cyber em OT do Brasil? Cira, a resposta tem um plano nacional para a questão de infraestrutura crítica, tá? Sendo tramitado, mas o ponto principal, Cira, para trazer nesse cenário aqui, é que os setores estão colocando regulamentações específicas, tá? Então, exemplo, né? Setor médico, quando eu falo equipamento hospitalar, equipamento médico, o próprio setor regulamenta isso muito bem quando eu falo de automação para esse cenário, né? Quando eu vou para o ambiente de grid de energia elétrica, né? Eu tenho a ANS, a Agência Nacional do Sistema Elétrico, ela está colocando uma normativa, né, uma portaria referente também à regulamentação de sistema SCADA, de qual que é as monitorações que eu tenho que ter para poder conectar no grid nacional, né? Então, assim, a gente está, até onde eu lembro, tá, até a última vez que eu peguei, a gente está tendo uma portaria de uma forma ampla nacional quanto a isso, mas, na minha opinião, onde a gente realmente vai começar a ganhar foco mesmo são as especificidades de cada um dos cenários. Então, quando eu falar de hidrelétrica, né, também entra na parte de energia, mas quando eu falar de saneamento, quando eu falar de, sei lá, saúde, que é onde eu começo a trazer a especificação de cada um dos mercados, cada um desses cenários.